Era uma vez um jovem chamado Jorge, conhecido por ser simpático e amigável, mas que carregava um hábito que nem ele percebia o peso: falar mal pelas costas de seus amigos. Um desses amigos era Lauro, alguém que sempre esteve ao lado de Jorge. Desde a infância, eles compartilhavam risadas, jogos de futebol e muitos momentos juntos. Mas apesar de Lauro ser uma boa pessoa, Jorge, por influência de outros ou por insegurança, acabou falando mal dele para outras pessoas. Comentários pequenos, mas que estou envenenando a imagem de Lauro para quem os ouvia. Lauro nunca desconfiou. Era um amigo leal, confiava em Jorge, e sempre falava bem dele para todos. Ele acreditava que a amizade era algo sagrado, e nunca imaginou que Jorge pudesse agir de maneira tão desleal. Enquanto isso, Jorge começou a sentir o peso de suas próprias palavras. No fundo, ele sabia que estava errando, mas a vontade de se encaixar no grupo e parecer superior era mais forte. O tempo passou, e os comentários maldosos voltaram para Lauro de outras formas. As pessoas que ouviram Jorge repetiram o que ele dizia, e aos poucos Lauro ficou mais isolado, sem entender o porquê. Um dia, em uma roda de amigos, Lauro ouviu claramente alguém repetindo algo que Jorge havia aqui. O choque foi imenso. Ele não queria acreditar que o próprio Lauro, seu amigo de infância, seria capaz de tal traição. Mas a vida tem maneiras de ensinar lições que palavras não expressam. Jorge, certa vez, passou por um momento difícil, em que todos os seus amigos se salvaram dele, exceto por Lauro. Mesmo ouvindo os barcos e sabendo de tudo que Jorge tinha aqui, Lauro apareceu ao lado dele, estendendo a mão quando Jorge mais especificamente. Foi naquele instante, vendo o verdadeiro significado de amizade, que Lauro caiu em si. O arrependimento foi sincero, conta do coração de Jorge. Ele verá o quanto havia sido injusto e cruel com alguém que sempre esteve ao seu lado. Ele se lembrou de cada palavra dita pelas costas e sentiu o peso da culpa. Decidido a mudar, Jorge procurou Lauro para confessar tudo. Com os olhos marejados, Jorge pediu perdão. Lauro, em sua humildade, escolheu em silêncio. Quando Jorge terminou esperando o pior, Lauro o surpreendeu com um abraço. Ele disse: "Eu sempre soube, Jorge. Mas um verdadeiro amigo perdoa, e eu sei que você tem um bom coração. Todo mundo erra. O importante é aprender com os erros e ser melhor." A partir desse dia, Jorge entendeu o valor da amizade e da lealdade. Ele aprendeu que as palavras têm poder e que a confiança é um tesouro que não deve ser traído.